Apoio Cultural. Asilados Casa de Sanduíches 24 horas, em frente ao Iguatemi. Fone 3241-1634. Metalúrgica e Mel, a mais inovada metalúrgica do Norte e Nordeste. Rua Henrique Rabelo, 1074, Joaquim Távora. 85-3231-0626. Homem G, vestindo todos os tamanhos. Avenida Dom Luiz 1049, Loja 1. Fone 3261-3397. Benedicto Camisetas, um jeito cristão de vestir. Avenida Antônio Salles 746, Loja 3. Telefone 85-3035-1203. Música, oração, alegria. Ceará Católico, fé, adoração, energia. Ceará Católico, chama os amigos, vem se divertir e vem cantar uma canção de louvor. Deus está contigo e vai te cobrir com todo verdadeiro amor. Música, oração, alegria. Ceará Católico, fé, adoração, energia. Ceará Católico. Bom dia, povo de Deus. Começa agora Ceará Católico aqui na TVC Canal 5. Hoje, você já notou, estamos infelizmente sem Ana Clara. Ela está um pouco doente, peço a sua oração por ela. Está se recuperando, graças a Deus já está bem, mas precisa da sua oração. Vamos ter um programa todo especial com reprise de alguns quadros que realmente foram importantes e passaram aqui no nosso programa. Eu já convido você agora a curtir o programa de hoje, divulgar, ligar para alguém que você conhece, convidar a todos a estar conosco. E olha, o programa está recheado de muita coisa boa, vale a pena recordar. Talvez você, pela primeira vez, vai assistir hoje o programa Ceará Católico e com certeza vai ser evangelizado e vai ser tocado. Hoje é domingo, dia do Senhor. Você já foi à missa hoje? Não? Então vá. O Evangelho fala: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus Cristo é a luz que veio para iluminar a humanidade. Então vamos buscá-lo na palavra e na Eucaristia. Procure a sua paróquia e hoje participe do sacramento da Santa Missa, dia do Senhor, dia da gente buscar a nossa paróquia e estar na presença de Deus. O que é que nós temos hoje no programa? Muitas novidades. Você vai ver agora no nosso programa, a partir desse momento, aquele programa que você talvez já tenha visto, outros ainda não viram, mas que vai valer a pena essa reprise no programa especial. Felizmente, aqui sem a Ana Clara do meu lado, mas Jesus está aí com você. Vamos aos quadros do programa de hoje. No quadro Arte e Cultura, nós vamos conhecer os ícones. O que são, como são feitos, o que representam. Você vai ter a oportunidade de aprofundar a sua fé conhecendo os ícones. A história da minha vida. Teremos hoje a história de Márcio, lá da Canção Nova. Ele que tem um testemunho muito bonito, vale a pena conferir. No quadro Boa Dica, nós teremos hoje o professor Felipe Aquino, sempre trazendo novidades para nós. Claro, você vai curtir também comigo o quadro Evangelizando. Olha, trouxemos uma mensagem, uma formação, uma catequese especial para você. Vamos agora curtir música boa com a comunidade Canção Nova, um grupo jovem, os jovens da Canção Nova, que irão cantar para nós, cantar nesse programa especial. Vamos curtir. Durante muito tempo eu busquei preencher o meu coração. Trilhei tantos caminhos à procura de um grande e verdadeiro amor que pudesse preencher todo o vazio que havia em mim. Tudo que eu procurei está em ti. Oh, 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 Jesus, tu és meu refúgio, és minha salvação. Em ti encontrei a verdadeira paz. Jesus, tu és meu refúgio, és minha salvação. Em ti encontrei a verdadeira paz.
salvação. Em ti encontrei a verdadeira paz. Tudo que eu procurei, só em ti eu encontrei. Tudo que eu procurei, só em ti eu encontrei. Jesus, tu és meu refúgio, és minha salvação. Em ti encontrei a verdadeira paz. Jesus, tu és meu refúgio. Olha aí, você curtindo amor e adoração com os jovens da Canção Nova. E agora vem o quadro Arte e Cultura, falando sobre iconografia. Nós vamos até a Diaconia Shalom e ali você vai ver como é que se faz um ícone, a espiritualidade, uma formação que com certeza vai edificar a tua vida. Olha só, conhecendo o que é a iconografia no nosso quadro Arte e Cultura. Tava todo mundo curioso para saber que arte é essa. É pintura, é escrito, como o Padre Antônio falou. É muita curiosidade. E a Elza, já aqui na Diaconia do Shalom, onde nós viemos encontrar esse ambiente. Realmente um espaço de oração para que tudo aconteça. E a Elza vai explicar, gente, como é que acontece esse passo a passo. Elza, minha amiga, muito obrigada por estar aqui com a gente no Ceará Católico e abrir aqui o espaço de todos vocês para nos mostrar essa arte tão bonita. O prazer é todo nosso, principalmente nesse momento tão especial, né? Onde todas as pessoas podem experimentar dessa graça, né? Que é a iconografia. Vamos começar então você explicando desde do início de como é que começa o trabalho, a profundidade da arte e a espiritualidade também. Vamos lá, Elzinha, mostra pra gente. Primeiro passo, a madeira, né? E aqui é colocado uma cola, que chama-se cola de pele de coelho, e depois colado um tecido e também gesso, né? Depois desse gesso ele é lixado, depois coloca-se um bolos, que se chama bolos, para colocar o ouro, né? E depois risca-se, né, toda a imagem, né? Que se chama escrita, né? Para escrever o ícone. Por isso que não é pintado, viu, gente? É escrito. Preparada essa parte aqui, então coloca-se o ouro. Coloca-se o ouro e também aqui já está a figura da Mãe de Deus, que é a Mãe Ternura, e coloca-se o verde, que é o fundo escuro, por quê? Do escuro para a luz, que é para surgir a imagem, né? Como você disse, das trevas para a luz. Tudo tem um significado aqui, gente. Eles rezam mesmo em cima, pensam na pessoa. Aqui nada é assim involuntário, como a gente estava conversando. A Elza estava dizendo, tudo é rezado, é levado até a graça de Deus para que aconteça esse ícone. Porque na casa da pessoa, quando ele entra, ele é um... É um ponto de luz, né? É um ponto de luz. Quando você prepara a tábua, você está preparando a manjedoura para receber o sagrado, né? Então, cada pessoa que... Isso todo é por encomenda também. O que você vai fazer é pessoal. Você vai rezar pela pessoa. Cada traço é uma intercessão. E na casa é um ponto de luz. Que é um sacramento que a pessoa chega, ele faz a beia, porque você está diante de um sagrado, né? Própria imagem de Jesus, que coisa linda. Depois do processo, gente, que começa aqui, ó, na madeira, tirado da terra, como a Elza falou, tudo aqui nesse trabalho vem da terra, vem da criação de Deus. Aqui está ele, né, Elza? Aqui está. Então, ele, depois de pronto, ele tem colocado um óleo que se chama olifa, que é para conservar e também unificar as camadas. Ele nunca vai perder a beleza. E também ele para durabilidade, porque ele passa de geração em geração, porque para durar 800 anos, assim, entendeu?
800 anos! Porque tem que ser uma madeira bem, né, madeira de lei. Existente. Então aqui atrás foi feito a árvore da vida, né? A árvore da vida, aqui, onde Jesus desce à mansão dos mortos e ressuscita todos com ele, né? Isso aqui é a balança da justiça, né? E aqui tá escrito, né? Que é Jesus Cristo salva, Nica, que é hebraico. Gente, Elzinha, meu amor, a Elza aqui, gente, explicou toda a parte do processo, como é que confecciona, né? Agora vocês vão ver, não é isso, Elza? Com a Guadalupe, amiga dela, que fica aqui juntinho, a explicação, a espiritualidade, toda a simbologia do que existe em cima desse ícone. Eu quero uma. A Elza já sabe. Elza, minha amiga, muito obrigada. E agora vamos chamar a Guadalupe. Guadalupe. Amém. Licença. Guadalupe, minha amiga, é uma grande graça receber você no Ceará Católico, viu? Desde já agradecemos. Para mim também é uma grande alegria poder partilhar do nosso trabalho, do dom que é para vocês mesmo, né? Para a igreja, o serviço de igreja mesmo. É verdade. Vamos pegar aqui. Vamos deixar esse aqui. Explica pra gente, então, o que é que significa. Às vezes a gente olha e vê um quadro bonito, mas não sabe o que cada coisa, o olhar, a mão. Fala pra gente, Guadalupe. Que o ícone é a palavra de Deus pintada, né, em linhas e cores. E ele quer expressar a verdade de fé para quem contempla o ícone. Como nesse ícone aqui da Mãe de Deus, ela é um tipo eleusa, que significa ternura. O menino tem um rosto encostado no dela, expressando essa ternura da mãe, de Maria. E nós devemos, assim, na nossa contemplação, nos colocar no lugar dele, né? Que somos filhos também, fazer essa experiência da ternura de Maria, do cuidado dela sobre nós. As cores também têm seu significado. Por exemplo, na Mãe de Deus, esse manto púrpura, a cor vermelha significa a divindade. E o azul, que ela traz por dentro, é a humanidade. Ela é humana, mas o divino se encarnou nela, que é o Cristo, que é o menino Deus. Ela tem um outro para mostrar direitinho, gente, aqui, que é lindo também. Já pode explicar. Aqui a gente pode ver também isso, né? Os 3 caracteres que eu falei, aquele que é. Aqui ela traz em grego, a gente poderia ter colocado também em português, na nossa língua, mas aí eu escolhi colocar em grego, que significa a porta do céu, né? É o título, o atributo que se dá a esse ícone da Mãe de Deus. E aqui já mostra, né? Ela aparece as 3 estrelas, a gente pode ver aqui. E ela parece ornada de coroa, de pingentes. A mão também, né, Guadalupe? Eu achei muito lindo isso. Esse é um tipo da Mãe de Deus que nós chamamos de Odigítria, que significa aquela que indica o caminho. Aí ela aponta para ele é o caminho, né? Na contemplação desse ícone é essa verdade que se quer expressar de modo particular. Que coisa linda, gente. Guadalupe, a gente quer agradecer a você, a Elza, aliás, todos os meninos, né? Todas as pessoas que fazem parte aqui desse espaço da iconografia. E a gente espera que vocês tenham gostado, povo de Deus aí em casa, né? Que a gente faz para evangelizar a nós e a vocês, entender mais sobre o ícone e a importância dele para você, na sua casa, no momento que você tem um presente único como esse. Porque é rezado, dura mais de 800 anos, meu Deus do céu. Uma coisa como essa é um sacramentar a presença de Cristo, né, dentro de casa. Guadalupe, muito obrigada. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e conte com a gente, viu? Tendo mais novidades aí, você chama que a gente vem. Nossa, é um prazer receber vocês aqui. Voltem quando quiser. Tá curtindo aí o Ceará Católico, né? Quer saber então de coisas boas, gostosas e rápidas? Confere agora Asilados. Dá uma olhada. Asilados, casa de sanduíches 24 horas. Com atendimento diferenciado, surpreende os seus clientes pela velocidade com que faz o seu pedido chegar à mesa. Diversão, entretenimento, agilidade, liberdade, ousadia e o sanduíche mais gostoso que você já viu. No Asilados é assim, a pontualidade é uma questão de honra. E se o seu pedido não chegar na mesa em até 15 minutos, você come de graça. Venha conferir.
Asilados, casa de sanduíches 24 horas, onde o conceito vai além da sua imaginação. Avenida Washington Soares, 300, em frente ao Iguatemi. Teleentrega 3241-1634. Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico. Cabelos macios, pele sedosa, bem feminina, maravilhosa. Se cuida, menina, fica toda prosa, com um toque de mulher cheirosa. Mulher cheirosa. Mulher cheirosa, tudo para a beleza da mulher. Mauí, Avenida Dolor Barreira com Alberto Sá. Fone 3067-5389. www.maui.com.br. Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Sentir o teu agir, o meu coração, tua morada santa. Sem tua presença não conseguirei seguir. Luz que ilumina todo o meu interior. Onde estiver, sei que comigo estarás. Se eu chorar, sei que irás me consolar. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Espírito de Deus, leva-me além. Conduz os passos meus, fazer tua vontade é o meu querer. Espírito de Deus, leva-me além. Farol a me guiar na imensidão do mar do meu viver. Sei que estás em mim, posso sentir o teu agir. O meu coração, tua morada santa. Sem tua presença não conseguirei seguir. Luz que ilumina todo o meu interior. Onde estiver, A história da minha vida. Nós vamos agora ouvir o testemunho do Márcio Mendes, ele que vai nos falar nesse dia sobre a ação da graça de Deus na sua vida. Curta aí. Bem, povo de Deus, como eu já tinha dito a vocês, prometido, eu falei, o Padre Antônio falou que seria um testemunho forte e especial. E olha quem está aqui ao meu lado, amado de nós, do nosso povo, Márcio Mendes, que tem o conhecimento da palavra, por isso nos toca tanto. E hoje, gente, ele vai abrir o coração dele, vai falar para você no nosso quadro História da Minha Vida, como foi essa experiência de Deus e como é até hoje. E vocês vão poder conhecer. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Ana Clara. Então, meu nome é Márcio Mendes, eu faço parte da comunidade Canção Nova, na qual eu vivo há 20 anos, não é? Fiz 20 anos nesse ano presente, não é?
Sou casado com a Rose, nós temos 13 anos de casado, tenho 2 filhos, o Rafael com 12 anos de idade, o Lucas Gabriel com 10 anos. Somos uma família muito feliz. E isso hoje é fruto de um processo de conversão que eu vivi. Eu sou natural de Brasília, vivi com a minha família lá até os meus 14 anos. Quando nesta altura, nesta idade, eu fui convidado para participar de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu não conhecia a Renovação, nunca tinha escutado falar a respeito. Aceitei o convite, não porque eu estivesse convencido de que aquilo poderia realizar para mim algum bem. Eu aceitei o convite pelo constrangimento de ter que dizer um não. Não tinha coragem, não tinha capacidade, era muito tímido. Não tinha coragem de enfrentar a pessoa que me convidava e dizer, não, eu não quero ir, eu não irei, eu não tenho intenção de me engajar em nenhum grupo. Por causa desta vergonha eu acabei indo. E ali naquela primeira noite, uma experiência magnífica que transformou toda a minha vida me esperava. Eu passei uma semana de muita amargura, porque uma vez que eu era bastante envergonhado, ter que me apresentar diante de um grupo de pessoas estranhas, a maioria delas adulta, me fazia sofrer bastante. E na sexta-feira, no dia do grupo de oração, quando eu já estava a caminho, eu fui me consolando pela estrada e pensando assim, bom, chegando lá, pelo menos eu conheço uma pessoa que foi aquela que me convidou, vou sentar ao lado dela, ela vai ver que eu estou lá, cumpro o meu compromisso, nunca mais apareço neste lugar. Quando eu cheguei, a pessoa que tinha me convidado não estava presente, pensei que ela ia vir depois no decorrer do grupo, também não apareceu. O que tinham eram 2 pessoas ali à porta que me trataram com uma familiaridade, com uma generosidade, com um carinho que até hoje eu não me esqueço. Era como se eles já me conhecessem. Havia algo que ligava o meu coração daquelas pessoas e eu não sabia. Me acompanharam, eu só tinha 14 anos, me acompanharam até um lugar privilegiado ali, conversaram comigo até que o grupo pudesse começar para que eu ficasse mais à vontade. E ali pela primeira vez eu presenciei um momento de oração tão vivo que eu tinha a impressão de que a qualquer momento Jesus ia entrar por aquela porta ali. Eu ia poder vê-lo como os apóstolos o viram. Só que era muito diferente do que eu conhecia da nossa igreja. As pessoas cantavam, elas batiam palmas, elas eram muito animadas, as orações eram feitas em voz alta. Eu nunca tinha visto ninguém espontaneamente rezar em voz alta na frente dos outros. Depois começaram com um tipo de oração que eu nunca tinha escutado na minha vida, uma oração que não se reconhecia as palavras e que depois eu vi a saber que era chamada oração em línguas. Quando a oração em línguas começou, eu comecei a duvidar se eu tinha ido ao lugar certo. Eu falei, é por isso que a mulher que me convidou não está aqui, porque eu errei de igreja. Em vez de entrar na minha igreja, entrei num culto, porque na minha igreja nunca teve esses negócios. Só que quando algo é de Deus, os frutos se fazem experimentar logo. E eu pude perceber que junto com aquela oração em línguas, eu experimentava a paz dentro de mim. E do estranhismo eu comecei a ir para o desejo. Agora minha angústia não era por eu estar escutando uma coisa estranha, mas por eu não poder fazer o que os outros faziam. Eu queria rezar em línguas, mas eu não sabia. E também naquele grupo de oração, pela primeira vez, eu ouvi uma pessoa viva, que eu não conhecia, dizer que tinha sido curada fisicamente num momento de oração. Aquele testemunho, ele me marcou, ele me arrebatou de uma tal forma que eu fui embora do grupo de oração dividido entre a alegria e a tristeza. A alegria por tudo que eu vi e a tristeza do grupo ter acabado. Eu que não queria voltar no grupo, passei a semana sofrendo porque a próxima sexta-feira demorava demais e eu não sabia se eu deveria voltar, se eu tinha que esperar que me convidassem outra vez. Mas na outra sexta-feira eu estava lá e foi o início de uma linda história de amor. Naquela primeira noite, Deus fez desaparecer da minha vida uma solidão medonha que sempre me acompanhava e que me fazia uma pessoa muito triste e que me fazia, inclusive, aos 14 anos, pensar em tirar minha própria vida. Naquela noite, desapareceu o medo que eu tinha de escuro e o medo que eu tinha de uma série de coisas na vida.
não é? Receio, prudência, todo mundo tem, não é? Evitar um mau caminho, não passar por lugares escuros, isso se conserva para mim do mesmo jeito. Mas aquele medo que abafa, aquele medo que angustia, aquele medo que entristece, que faz sofrer, isso morreu naquele grupo de oração naquela noite. E eu fui tomado de uma alegria tão grande, uma alegria que nunca mais me deixou. A partir daquele dia, Deus deixou de ser alguém no céu para ser alguém ao meu lado, dentro do meu coração e na minha vida real. Alguns meses depois eu fui convidado para fazer um encontro com um padre chamado Padre Schuster. E esse encontro era voltado para os carismas, descobrir os dons do Espírito Santo. Ali eu testemunhei uma cura física. E quando eu percebi que Deus se preocupava com os seus filhos ao ponto de se manifestar e curar uma deformidade física e curar uma doença incurável, eu tomei a decisão de que minha vida nunca mais seria a mesma. Que eu tinha que me entregar a esse Deus que se entregava a mim daquela forma por amor. Naquele dia eu tomei a decisão de ser de Deus. Mas eu passei num concurso, naquela altura, eu tinha prestado um concurso para a Força Aérea, passando pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, depois para a Academia da Força Aérea, para ser um oficial aviador. E 6 meses depois que eu estava no grupo de oração, eu fui convocado, porque eu tinha passado no concurso. Eu fui porque eu já tinha aprendido a escutar qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria ficar, porque eu não queria me separar do meu grupo de oração. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que era o que Deus tinha para mim. Eu ingressei na Força Aérea e aí as águas se dividiram, porque ao abraçar uma profissão, eu fui percebendo cada vez mais que eu tinha sido talhado para ser de Deus. Um dia, numa oração, eu fiz a Deus um pedido, que se Ele realmente me queria, um missionário, um consagrado, Ele me mostrasse como, porque eu não tinha certeza se eu deveria ser padre ou não. Não é? E se fosse para eu dedicar a minha vida a Ele, eu queria que fosse num grupo, numa comunidade de pessoas que tivessem tido a experiência da renovação carismática católica, que fosse mista, que eu não me via dentro de uma comunidade só de homens, e que fosse uma comunidade aonde homens e mulheres estivessem a serviço da palavra. Não é? Eu fiz esta oração e coloquei um prazo para a resposta, porque eu precisava, dentro da minha condição de militar, ter esse prazo respeitado. Era o final daquele ano, o último dia daquele ano. Se eu descobrisse esse lugar, eu não sabia que existia uma comunidade de vida, eu iria. Se não, eu ia seguir minha vida de militar. No dia 31 de dezembro, o último dia do prazo, eu estava na missa agradecendo a Deus, porque não tinha aparecido nada, então eu seria um ótimo aviador dali para diante. Me apresentaram uma comunidade Canção Nova, que era muito mais do que eu tinha pedido. Desde então eu tenho dedicado a minha vida como uma pessoa consagrada a Deus, a serviço da evangelização. Conheci a minha esposa dentro deste quadro de missão. Somos casados há 13 anos, temos 2 filhos e somos uma família imensamente feliz por uma única razão. Dentro da nossa casa, quem manda é Deus. É Ele o principal elemento da nossa família. Por isso a nossa família é uma família feliz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso, gente. Tem mais nada o que falar. É a graça de Deus na tua vida. Muito obrigada, meu irmão. E que assim a gente possa se aproveitar também de quem está nesse momento esperando uma decisão, se decida por Deus e deixa Ele mandar na sua vida. É isso aí. Obrigada, meu irmão. Por nada. Deus te abençoe. Amém. Não sai daí, pessoal, que a gente volta já com muito mais para você no Ceará Católico. Até já. Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico. Membro da Sociedade Europeia dos Cirurgiões de Catarata e Refrativa e membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. André Luiz, com mais de 15 mil procedimentos realizados nos últimos 18 anos. Especialista em cirurgia de catarata e correção de miopia, astigmatismo e hipermetropia a laser. Em se tratando de cuidados com a sua visão, procure quem é especialista em oftalmologia. Dr. André Luiz, 853496-2117, 9998-3336. Centro de Ensino Musical Uda Laje.
O Centro de Ensino Musical Udalage é um estabelecimento especializado no ensino dos instrumentos de orquestra e na formação musical completa para crianças, jovens e adultos. Sua equipe pedagógica é composta por professores de nível universitário e com formação internacional na França e nos Estados Unidos. Aulas de violino, violoncelo, viola, contrabaixo, flauta, trompa, piano e violão, além de outros cursos especiais. Centro de Ensino Musical Udalage, Rua Jornalista César Magalhães, 721A, próximo a FIC Iguatemi. Fone 3278-7405. Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Esse é o seu programa Ceará Católico, hoje com músicas belíssimas, com os jovens da Canção Nova. E agora nós vamos curtir a Boa Dica, que é o quadro com o professor Felipe Aquino. Bem, povo de Deus, como prometido, chegou o dia da nossa Boa Dica com o professor Felipe Aquino, que está aqui com a gente no Ceará Católico e com a editora Cleofas. Ele vai explicar pra gente tudo que tem de bom nessa editora. Seja bem-vindo, professor, pela primeira vez e para sempre no Ceará Católico. É uma alegria, Ana Clara, poder estar aqui no Ceará Católico, estar aqui em Fortaleza, né? Participando aqui desse evento do Novo Caminho. É uma alegria estar aqui. Nossa, Novo Caminho é uma bênção, né, gente? Deus traz um novo para a nossa vida todos os dias. Traz um novo através das suas formações, pregações, sempre discussões, tirando dúvidas. O povo da nossa igreja, o povo em si, necessita para a conversão ter esse acompanhamento. E a gente quer saber do Senhor, porque essa Boa Dica de hoje, gente, não é de um livro dele, ou de uma palestra, ou de uma formação, mas é da editora. Que editora é essa, professor, que a gente já conhece? Editora Cleofas. Essa editora era para chamar José, mas quando eu fui colocar o nome dela de José,
já tinha uma outra editora com esse nome, eu não pude colocar. Então coloquei o nome do irmão, Cleofas, né? Segundo um historiador lá do século II, Cleofas, aquele discípulo de Emaús, teria sido irmão de São José, né? Então acho que São José ficou satisfeito do mesmo jeito. Ele providenciou. Agora, essa editora nasceu, Ana Clara, assim, meio sem querer, né? Essas coisas que Deus faz acontecer sem sentir. Eu comecei a escrever vários livros, inclusive os primeiros livros que eu escrevi, eu doei os direitos autorais, mas depois foram surgindo outros, a minha esposa se animou e quis começar esse trabalho. Eu era, na época, diretor do campus da USP, em Lorena, na minha cidade, não tinha tempo para nada, mas acabou que fomos crescendo e hoje são mais ou menos 70 livros, né? E agora estou também resgatando assim, alguns livros muito bons que às vezes não tem no Brasil. Por exemplo, o livro do Dr. Scott Hahn, um pastor protestante americano que se converteu maravilhosamente ao catolicismo, né? Ele e a esposa, um homem doutor em Sagrada Escritura, né? Eu estive na casa dele em Ohio, nos Estados Unidos. Na casa dele, ele tem 40 mil livros na biblioteca, na casa dele, né? Tanto é que os alunos de doutorado dele em Sagrada Escritura estudam na casa dele. Então, a editora tem como finalidade, Ana Clara, lançar livros de formação. Por quê? Porque, graças a Deus, a renovação carismática católica, os movimentos, estão renovando muito o povo, graças a Deus. Mas isso precisa também ser formado. É como uma árvore que cresce para cima, mas ela precisa crescer para baixo. Se ela não tiver raízes, ela não se sustenta, ela não tira os sais minerais que ela precisa para viver. Assim também o católico. Então, como eu sou professor há 43 anos, e, claro, a gente é obrigado a saber um pouco de didática, de transmissão de conhecimentos. Então, o objetivo dessa editora é pegar essa riqueza doutrinária que tem no coração da igreja e trazer para o povo numa linguagem simples, entende? Eu acabei de escrever, por exemplo, o último livro, O Pecado Original. Por quê? Porque quem não entende o que é o pecado original não entende o que é Jesus Cristo. Porque a desgraça toda entrou no mundo por causa do pecado original e a desgraça toda sai por causa de Jesus Cristo. Então, São João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E o primeiro pecado é o pecado original. Que pecado é este? Não é? Por que a gente leva um filho para batizar? Para cancelar esse pecado original? Quais são as sequelas que ele ainda deixa na natureza humana? Como lutar contra isso? Então, esse livro desenvolve tudo isso. A tentativa de colocar isso numa linguagem que o povo renovado entenda. Um assunto que eu foco muito na editora é exatamente esse assunto de família, porque é a coisa mais importante na pastoral. E a família começa do namoro e vai até a viuvez, né? Como eu passei por todas essas fases, né, na minha vida, desde o namoro até a viuvez que eu vivo hoje, então eu experimentei tudo isso. Então escrevi praticamente 7 livros, focando cada um desses pontos: educação de filhos, vida sexual do casamento, harmonia conjugal, enfim, porque esse é um ponto fundamental hoje na igreja, na pastoral. O senhor já me disse que o casamento é um namoro que deu certo. O senhor já me disse lá, através da televisão, para mim e para uma multidão, o namoro é um casamento que deu certo, e eu guardei isso, professor. E eu tento que no meu namoro seja assim, que ele dê certo, dê frutos, para que o casamento realmente seja abençoado. E o senhor fala da família num todo, dá uma formação para que ele namore, para que ele noive. Tem muita gente que não sabe qual é o tempo do noivado, né? Para passar para um período do casamento, para que tudo isso seja frutífero, você precisa ser maduro, porque o senhor disse que é igual a banana, não foi? Tem hora, tem que... Então, eu vejo assim, né? A família começa no namoro. Assim como uma construção, um edifício começa no alicerce, aquelas brocas profundas que vão no solo para aguentar todo aquele peso depois, a família também. Quem vive um namoro errado, desestruturado, ele já está desestruturando a sua vida familiar, porque não vai ter sustentação. Esse é um problema terrível que nós vivemos hoje. Então é preciso trabalhar muito com os jovens. Esse livro que você fala do namoro, para mim foi uma surpresa muito grande, porque
Eu escrevi esse livro, já contei, vocês devem saber, num encontro que eu fiz em Pernambuco, em Recife. Os jovens pediram que eu escrevesse um livro desse. Eu pensei que esse livro não fosse ser nem vendido, porque eu falei para minha esposa, estou falando de um namoro cristão, sem vida sexual. Mas olha, fiquei muito satisfeito de saber, né, que hoje de todos os meus livros, mais ou menos uns 70, é o livro mais vendido de todos. Já ultrapassou a 40ª edição. Então isso mostra o quê? Uma coisa muito importante para nós, que os jovens querem uma formação séria. E que talvez nós adultos é que estejamos assim, meio ressabiados de querer falar para eles claramente de um namoro como a igreja ensina que deve ser. Pessoal, o senhor é uma bênção, a gente lhe agradece muito, peço que Deus lhe abençoe e cada dia que se passe aumente a sua saúde, a sua fé. Deus lhe pague por tudo. Amém, eu que agradeço a amizade de vocês. Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico. O melhor para o seu carro, um serviço garantido, qualidade e rapidez. Na Ceará Autos você tem atendimento de primeira, equipamentos mais modernos, um precinho bem legal. Na Ceará Autos você tem do motor, a embreagem, injeção, escapamento, pintura ou revisão. na Ceará Autos você tem Ceará Autos, o centro automotivo mais completo no Ceará. www.cearautos.com. Então não tem o que pensar quando seu carro precisar. Pra Ceará Autos você vem. Salandas Buffet, Casa de Chá e Café, Rua General Bernardo Figueiredo, 1991, Parquelândia. Fone 3283-1473. São José Aviamentos, inovando a moda, tudo para a sua confecção. Fivelas, botões, elásticos e verde rei. Pensou em moda, pensou São José Aviamentos. São José Aviamentos, Centro e Montese, 3226-4803 e 3494-9613. São José Aviamentos. Estamos de volta com Ceará Católico. Ceará Católico. Nós queremos ser eternamente apaixonados por Ti, Jesus. Só por Ti. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. Só contigo ficar, só pra Te olhar e me deixar ser conquistado por Ti. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero sim, eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti.
voltar ao primeiro amor. O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Converta-me, preciso voltar ao primeiro. Vamos agora para o quadro Evangelizando comigo, Padre Antônio Furtado. É isso aí, Aninha. Vamos agora para o quadro Evangelizando. E hoje eu quero iniciar o nosso momento com a resposta de um dos nossos telespectadores que nos mandou um e-mail. Você também pode mandar sua pergunta. É o Francisco das Chagas, de Jacarecanga. E ele pergunta o seguinte: Padre Antônio, algumas vezes no Evangelho a gente lê que Jesus, depois de certas curas, libertações, exorcismos, ele pede que as pessoas não propaguem as curas. Por que isso acontece? Vamos começar, Francisco, e creio que essa pergunta também interessa aos outros telespectadores, lendo um destes textos que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. Aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelho: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, ao sair, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Agora eu gostaria de ler esse mesmo texto em Mateus, capítulo 8, versículo de 2 a 4. Vamos para Mateus, capítulo 8. Você pode também me acompanhar na sua Bíblia, versículos de 2 a 4. Eis que um homem leproso aproximou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Ainda em Lucas 4:38, nós vamos ter o mesmo relato. Eu já tive a oportunidade de explicar aqui que, se tratando no Evangelho de Marcos da questão da libertação, Jesus, quando faz um exorcismo, ele proíbe o demônio de dizer, de explicar quem Jesus é. Cala-te, sai deste homem. E Jesus não permite que o demônio diga quem ele é. Como também todas as pessoas que são curadas no Evangelho de Marcos, Jesus pede também para não dizerem. Isso para preparar o leitor para a grande afirmação na cruz, quando o centurião vai proclamar quem verdadeiramente é Jesus. Este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas há um outro motivo, e aqui eu respondo a sua pergunta, Francisco. Qual é o outro motivo? Jesus sabia que o povo judeu esperava um Messias aos moldes deles, que era, sobretudo, um Messias político. A palavra Messias significa aquele que foi ungido, como o rei Davi, como Salomão. De um modo especial, eles lembravam o tempo da monarquia de Davi, quando Davi derrotou todos os inimigos. Os últimos foram eram jebuseus, ferezeus, os filisteus, foram os últimos inimigos a serem dominados por Davi.
E existia como uma saudade, né, daquele tempo em que Israel era soberano. E o Messias que eles esperavam, planejavam, era um Messias que naquele momento da história deveria dominar os romanos e se tornar o rei. Os próprios apóstolos, nós encontramos que eles ficam discutindo quem é que vai ser o primeiro-ministro, quem vai estar à direita, à esquerda, porque essa era a visão. O próprio Judas se perdeu porque esperava de Jesus que Jesus fosse realmente um libertador político. Tanto que nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus já está para subir ao céu, os apóstolos perguntam: é agora, Senhor, que tu vais manifestar, né, a tua glória em Israel? E Jesus diz: não compete a vós saber os tempos, nem o momento. Então a proibição de Jesus era para que não se criasse ao redor dele um falso messianismo. Qual era o falso messianismo? De que ele estava ali para dar respostas imediatas aos problemas sociopolíticos da época. Jesus prefere continuar a sua missão, continuar o seu serviço de evangelização, sem atrair atenção sobre ele, para não permitir que eles o tornassem um rei. Um fato é aquilo que acontece quando Jesus multiplica os pães. Não sei se você lembra, depois daquele milagre, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram do milagre do pão e do peixe. Diz o texto sagrado que todos queriam fazer de Jesus rei. E Jesus se afasta e vai para o monte na solidão para rezar. Então esse é o motivo pelo qual Jesus pede a algumas pessoas que não divulguem, que não proclamem, que não testemunhem a cura. Na realidade acontece o contrário. Essas pessoas, ao serem curadas, terminam divulgando, como vimos aqui em Marcos. Jesus não podia mais nem entrar nas cidades devido à grande afluência. Espero ter respondido. Você também tem dúvida, entre em contato conosco, e-mail, no Facebook, faça a sua pergunta. Mas agora eu quero invocar a bênção do Deus Todo-Poderoso, que Ele venha curar, abençoar e libertar a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora é hora de falar de moda no Ceará Católico. É Homem G. Homem G, conceito de qualidade. Vestindo seus clientes com perfeição e conforto. Foi a primeira loja em Fortaleza com roupas especiais para clientes especiais como você. Dispomos de todos os tamanhos em roupa masculina para melhor lhe servir. Temos vários acessórios para vestir bem e com estilo. Venha conferir. Homem G, Avenida Dom Luiz 1049. Fone 3261-3397. Homem G, vestindo todos os tamanhos. Passa lá, para vestir todos os tamanhos, você já sabe, é Homem G. Pulamos, dançamos, gritamos bem alto, celebramos o amor. Pulamos, dançamos, gritamos bem alto, para o mundo ouvir. Somos de Deus. Existe dentro de nós um impulso, uma alegria, uma força bem maior que nos arrasta para o amor. Existe dentro de nós um desejo de santidade, uma alegria bem maior do que o mundo pode dar. Nos faz cantar e Felizmente estamos chegando ao fim do programa Ceará Católico de hoje, claro, com saudade da Ana Clara. Infelizmente ela está se recuperando, rezemos pela sua saúde, com certeza no próximo domingo ela já vai estar aqui conosco, em nome de Jesus.
Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado por você estar conosco. Obrigado aos nossos patrocinadores. Próximo domingo estaremos de volta. Fiquem com Deus. Lembre-se, no site www.shalom690.com você acompanha a reprise do nosso programa. Acompanhe também a programação da Rádio Shalom 690 AM. Fiquem com Deus, um bom domingo e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Pedreira Itatiba. Para pequenas e grandes obras, uma brita de qualidade. Fone 3268-9340 www.pedreiraitatiba.com.br. Mulher Cheirosa, tudo para a beleza da mulher. Rua Henriqueta Galeno 596, Dionísio Torres. Fone 32440807. Ceará Autos, a direção certa para o seu carro. Telefone 35350500 www.cearautos.com. Doutor André Luiz, oftalmologista. Avenida Desembargador Moreira 2649, 8534962117, 4011-2828. Paulinas Livraria, a comunicação a serviço da vida. Rua Major Facundo 332 Centro. Telefone 3226-7544. São José Aviamentos, inovando a moda. Telefone 3226-4803. Música, oração, alegria. Ceará Católico, fé, adoração, energia. Ceará Católico, chama os amigos, vem se divertir e vem cantar uma canção de louvor. Deus está contigo e vai te cobrir com todo verdadeiro amor. Música, oração, alegria. Ceará Católico, fé, adoração, energia. Ceará Católico,